Estamos de volta com mais uma Geração Independente nesta Angola que caminha para os 50 anos de independência. Aqui os nossos convidados são o reflexo desta liberdade que custou sangue e suor a muitos angolanos. Hoje conversamos com quem decidiu cuidar da saúde dos trabalhadores. Mais do que isso, decidiu também juntar a este ofício o estilo, ou seja, a moda. Dito de outra forma, vamos conversar com um jovem multifacetado. Especialização em Medicina do Trabalho, pós-graduação em Nutrição e Medicina Integrativa. É igualmente estilista e consultor de imagem. Falamos de Jorge Chendo, já portuguesado, não é? Mas o correto mesmo é Chendo. Chendo. Bem-vindo e obrigada por decidir partilhar a sua história com o mundo através da TV Girassol. Muito obrigado. Geração Independente. Tá, na verdade, nesta Angola independente. Como tem a geração, exatamente. Sinto-me lisonjeado pelo convite e será uma grande honra poder partilhar conhecimento, história e aprender muito também convosco. Antes de olharmos para a sua trajetória, antes de olharmos para o Dr. Chendo, queremos perceber o significado deste nome. Excelente pergunta, gosto disso. Chendo é um nome tradicional umbundo que não tem uma tradução direta, tradução à letra, mas sim, de forma literal são as características das águas do rio. A característica da água dos rios, ou seja, é unidirecional, né? Não há reversão, não reverte e nada consegue parar a água do rio. Ela transpõe pelas laterais, por cima, por baixo, mas vai em direção ao objetivo que é chegar ao mar. Né? Então, Chendo é isso. E sente este significado, sente que este significado tem tudo a ver consigo? 100%. Tem 100% a ver comigo. Determinado, destemido, que não atropelo pessoas, passo pelas laterais ou agrego e sigo, mas nada consegue tirar-me do foco de atingir um objetivo. Até as situações menos boas que acontecem durante o percurso acabam por consigo olhar para elas e tirar uma lição e acabam todas por contribuir para que chegue da melhor forma para o objetivo. Então, sempre tem a ver 100% com o nome. Já vamos também olhar para esses objetivos, estes obstáculos que ultrapassou para ser hoje o Jorge Chendo, ou Chendo, como as pessoas lhe conhecem. Aos nossos convidados, para início de conversa, nós perguntamos sempre como é que é ser considerado jovem da geração independente. Que significado ou que peso tem para si? Bem, o principal peso é levando em consideração todo o processo que foi para que Angola se tornasse independente e sermos jovens atualmente e temos a missão de manutenção dessa independência, não só manutenção e preservação, mas cultivar também para as gerações vindouras, obrigado, para as gerações vindouras. Então, ser jovem independente é ter a responsabilidade primeiro de manutenção da independência e promover e arranjar mecanismos para transmitirmos esses valores para as gerações vindouras. É ter a responsabilidade de primeiro ter o autoconhecimento, capacitar-se para que consigamos transbordar e capacitar todas as pessoas que estão à nossa volta e tocar na vida dessas pessoas de forma direta ou indireta e fazer crescer todos. Então, ser jovem, assim, dessa geração independente é ter a responsabilidade de garantir a manutenção da independência no nosso país. Vamos certamente olhar para esta manutenção, esta garantia da manutenção da liberdade que vivemos há aproximadamente 50 anos, mas vamos neste primeiro bloco saber como é que foi a sua infância. Sei que nasceu no Ambo, como é que foi esta vivência numa transição de liberdade e conflitos? Claro, eu nasci no Ambo, conforme disse muito bem. Depois, muito cedo, saí do Ambo, aí aos 2 anos. Passei por outras províncias e por alguns países também. E até aos 14 que vim a Luanda. Então, durante este processo todo de passar em países diferentes e províncias,
também diferentes, pude absorver conhecimento e beber de outras culturas, tirar muito aprendizado, e isso fez com que hoje me tornasse a pessoa que sou, de certa forma multifacetada e com uma bagagem cultural digo, grande, e também com uma responsabilidade acrescida, né? Porque todos os locais onde passamos, as pessoas com quem interagimos, acabamos por trazer parte delas e temos a missão depois de lançar isso para outras pessoas. Falando diretamente da minha infância, eu tive uma infância bonita. Não obstante esta viagem de sair de um lugar para o outro. Sim. É claro que tive muitos desafios que são a adaptação. Imaginemos que por N razões havia locais que eu ficava apenas 1 ano ou 2, depois tinha que trocar para uma outra escola, então era sempre recomeçar, e em algum momento também senti diretamente o impacto da guerra, né? Visto que a parte sul, os conflitos foram exatamente assim intensos, então em algum momento senti diretamente o impacto e trazer o medo e algumas incertezas, inseguranças, mas que isso tudo contribuiu para que hoje fosse a pessoa que sou. Mas falava que teve uma infância bonita. Que memórias é que guarda da sua infância para dizer eu tive uma infância bonita, não obstante estar nesta transição de liberdade, estar num período de conflitos em que as balas, as sirenes eram como se fosse algo normal para vocês, né? Como é que foi isso? Na verdade, a parte boa, ou seja, quando digo uma infância bonita, é por causa do meu pilar familiar. Eu tive a sorte de passar muito tempo com os meus avós, da parte materna, e a minha mãe também, e eles passaram-nos muitos valores, família, valores educacionais e valores religiosos também, o que fez com que olhássemos com muita esperança para todas as situações que estivéssemos a passar, e um pilar muito importante que não sai da cabeça é a educação, que desde a tenra idade que nos foi incutido que a educação é a melhor arma que nós temos e é algo que nunca ninguém nos irá tirar. Então podia faltar tudo menos a educação, isso nunca faltou. Então, olha, a parte bonita da minha infância é essa, é saber que tinha que aprender sempre alguma coisa nova e que estava a cultivar algo que ninguém nos iria tirar. Pronto. E o tempo que passei com a minha avó também era maravilhoso, era entre hospital, ela também era profissional de saúde, então era hospital, máquinas de costura, tecidos e piano. Então, isso tudo fazia com que tivesse muita esperança e fosse... Hoje sou um indivíduo muito positivo e eu sei claramente que é fruto da minha infância, de toda a vivência que tive. Apesar das situações, algumas muito desafiadoras, mas ainda assim sou fruto disso. Qual é o momento mais marcante que tem da sua infância? É bom ou mau? Depende da sua perspectiva, pode elencar aqui 2 momentos, um que lhe tenha marcado muito pela positiva, outro que tenha marcado muito a sua infância pela negativa. Assim, porque todos eles influenciaram para o que é hoje. Sim. Assim, da infância, acho que um momento assustador foi quando, num determinado momento, tínhamos que abandonar as casas só com a roupa que tínhamos no corpo. Então isso foi um momento assustador. O que é que eu vou usar amanhã? Vou para onde? E pronto, e vamos chegar de fato onde estamos a ir. Então esse foi um momento muito assustador. E um momento, assim, bom, são vários. Eu tive, como disse anteriormente, tive uma infância muito boa. Apesar de muitas situações, havia sempre esses pilares que descrevi anteriormente, que trazia muita alegria. Mas claramente que aí já era um pré-adolescente, foi na proclamação da paz, não é? Pronto, esse foi assim, aquele momento tão marcante. E os outros eram a transição de um ciclo académico para o outro, aquela vibração toda da família e o apoio direto e a certeza de que queria me tornar alguém importante na sociedade. Quando digo importante, é alguém que agregue valor, que possa transformar vidas e impactar diretamente a vida das pessoas
Então, ter essa esperança foi sempre algo marcante para que continuasse com a caminhada, apesar de algumas situações menos boas. Ou seja, até o seu próprio ciclo de formação esteve muito influenciado pelos sítios por onde passava, ou seja, não ficava numa província por muito tempo, depois tinha de se mudar para o outro. Sim, eu passei por aí três províncias, depois mais alguns países. Estamos a falar da província na altura Cubango, que agora exatamente. Cubango e Quando. Isso, né? Também passei pelo Manong, depois Lubango, Cunene e Luanda. Né? Então são essas províncias. E claro que sempre que trocasses de província, trocavas de escola também, são colegas novos, hábitos novos, uma cultura nova, e isso interferia claramente também interferiu na minha construção como um indivíduo. Fora a questão da adaptação nessas províncias por onde passou, antes de chegar para Luanda, o que é que foi mais difícil? É assim, por na altura ter menos de 14 anos, não tinha assim tanta consciência. Claro que em algum momento tinhas algum receio, algum medo, mas depois era uma criança, não é? Não tinha assim grandes memórias de coisas impactantes ou pela idade, estava aí a brincar e conflito de um lado e não lhe dizia nada, né? Assim, ou seja, assim, não... Por causa dos valores, também princípios que a família lhe passou. Exatamente, porque assim, esses princípios eram sempre ok, independentemente do que tiver que acontecer, nós estamos aqui, estamos contigo, ou seja, tens um suporte. Então, isso dava muita segurança. Chegar à cidade grande, Luanda, como é que foi? Luanda não foi das províncias muito afetadas pelos conflitos. As províncias por onde passou, quando Cubango, na altura que agora é Cubango e Quando, e o Ambo havia muita incidência dos conflitos, chega a Luanda, parece tudo tranquilo. Sim, na verdade o impacto foi um impacto positivo, mas pelo facto de ter passado também por outros países, então acabei por comparar, uau, a minha terra também tem assim cidades como o País X, por exemplo, então... Pode dizer como Windhoek, né? Isso, como Windhoek principalmente. A cidade de Windhoek, porque esteve na Namíbia. Sim, então foi, ok, nós também temos, então foi algo muito interessante. Claro que a dinâmica em si, a quantidade de carros, a quantidade de pessoas, o que me chamou a atenção na altura foram as zungueiras. Eu nunca tinha ouvido falar de zungueiras, de repente acordámos e ouvimos pessoas a gritarem. Eu disse, mas por aí, mas morreu tanta gente assim, muita gente a chorar, o que é que se passa? Disse, não, são zungueiras, estão a vender peixe. Assim, esse foi o grande espanto, ver os gritos das zungueiras, que hoje entendo também que é um grito de força, coragem, de luta pela sua independência também, né? E sabe-se que são elas, na sua maior parte, são elas que sustentam as suas famílias. E hoje olho para elas como um sinal de superação e muita força. Liberdade. Liberdade, sim, muita liberdade também. Chega a Luanda aos 15, 16 anos? Aos 14, a transitar para os 15. Já muito perto de entrar para a universidade, entrou para a universidade aos 16 anos. Aos 16, aí ia fazer 17 nessa transição. Sim, já muito perto, que foram apenas os 2 últimos anos cá, que no meu tempo, não sou tão novo assim, era para o ensino, para o PUNIV, que eu fiz o PUNIV, era até a 11ª. Então naquela altura muito cedo conseguíamos terminar o ensino médio, tanto é que na universidade, da minha turma, acredito que contavam-se as pessoas que tinham acima de 20 anos. Eram todos aí dos 18, 17, nessa casa. Decide formar-se em medicina. Para si, não foi nenhum espanto, porque tem histórico familiar, a sua bisavó esteve ligada à medicina, os seus avós também, a mãe que é analista. Certo. Analista. Chega no Piaget, não, eu quero fazer saúde. Já tinha esta decisão? Não tinha, até antes de... Por isso é que eu digo sempre que a medicina me escolheu.
Primeiro por esses antecedentes todos familiares que acabaram por interferir, ou seja, influenciar diretamente. Eu queria estudar artes, sempre queria estudar artes plásticas ou moda, mas dou por não, cá em Luanda, não, se houvesse na altura não sabia que havia universidades, mas creio que não havia na altura. Não. Temos agora um instituto médio isso, de artes. E também tem um superior já tem um superior também. E nisso, o que é que vou estudar medicina? E foi, tanto eu quando chego a casa e digo que inscrevi-me para os testes de medicina, foi um espanto, medicina, mas como medicina? E foi, então, mas antes disso eu sempre, há relatos que dizem que sempre gostei de interagir com pessoas e de cuidar pessoas, ou ajudar. Então, talvez de forma inconsciente, olhei para a medicina como um veículo para cuidar das pessoas. Um processo difícil no princípio ou nem por isso, já que vem de uma família ligada ao setor da saúde? O curso de medicina é muito desafiador porque a carga horária é muito grande, é excessiva. Não digo excessiva, mas é grande, uma carga horária grande, estuda-se o dia todo. E o facto de lidar com vidas humanas, tens a responsabilidade incutida de aprender, tens que saber, e então torna o curso desafiador. E depois também passas o dia todo na universidade. Durante 7 ou 8 anos, a vida do estudante de medicina é dedicada 100% para a medicina. Universidade ou hospital. E hospital, digo. Então, porque a formação foi sim desafiadora, foi muito desafiadora, porque naquela altura a aquisição do material, não havia essa abertura que há agora de comprarmos livros com facilidade, o acesso à internet de forma muito fácil, termos agora sim, telefones que num estalar deles consigo aceder à informação. Naquela altura tínhamos que ir a cyber, tínhamos que comprar livros, os livros de medicina são caríssimos, naquela altura eram muito mais caros por causa da escassez, para além de serem caros, eram raros. Então, podias até conseguir o dinheiro, podiam até os familiares conseguirem juntar o dinheiro, mas depois tinhas escassez de adquirir. Exatamente, porque não havia. Então foi desafiador, tínhamos que recorrer a cópias, mas há um ponto muito alto nos estudantes de medicina que é o altruísmo e o espírito de partilha. Se um colega tivesse o livro X, ele partilhava com os outros, fazíamos cópias, fazíamos grupos de estudo. Então havia sempre esta sinergia entre estudantes de medicina, mas foi um percurso desafiador, muito prazeroso e desafiador ao mesmo tempo. É que da instituição até a via principal também era... Sim, naquela altura, tocou no ponto daquela altura, da via principal à instituição não havia táxis privados. Aliás, nem privados nem públicos na altura. Então tínhamos que andar aí aproximadamente 3 km a pé. Então levas com aquilo, com 3 km a pé e depois passas o dia a estudar e ao voltar o mesmo percurso. Mas dava algum gosto porque estavam todos aí virados para aquele objetivo e era um desafio a cada dia. Eu tenho a missão de mudar o meu país, tenho a responsabilidade e a missão de fazer a manutenção desta liberdade. E para que haja essa manutenção é necessário que haja pessoas saudáveis, e para que haja pessoas saudáveis é necessário que haja profissionais de saúde bem capacitados e qualificados. Então desde cedo começamos a vestir a camisola da responsabilidade extrema que nós tínhamos ou que teríamos depois de formados, mas esta responsabilidade vem desde cedo porque depois de passar o ciclo teórico, que é o ciclo básico, vai-se ao ciclo clínico. No ciclo clínico já deixas de lidar com peças anatómicas ou bonecos, é com pessoas, já estás no hospital. Então qualquer falha tua é uma vida que se perde, então é uma responsabilidade muito redobrada, muito grande. É nosso convidado Jorge Chendo, médico especialista em medicina do trabalho. Nós vamos para um curto intervalo e já voltamos. É curto. E como é que foi depois, né, já de sair de avaliar de bonecos, né, e pessoas?
Como é que foi a primeira experiência? A primeira experiência é assustadora pelo peso da responsabilidade. Claro que nessa parte dos vamos chamar bonecos, mas são as peças anatômicas, frescas ou secas e algumas artificiais, é a base de nós aprendemos e conhecemos todos os aspectos, em termos anatômicos, fisiológicos, histológicos, todos os aspectos embriológicos também, e que depois vamos aplicar para a pessoa, o ser humano. Agora, o desafio é, ok, tu já não estás a pegar numa peça anatômica, é o indivíduo. É um humano, um indivíduo que está a gritar, um indivíduo que se falhares morre. E há aquela pressão dos familiares, estás num banco de urgência e vês a quantidade de pessoas que está aflita à espera que o seu familiar saia curado. E isso aumenta o desafio que muitas vezes nós passávamos as noites no hospital para estudar e para praticar. Mesmo se estivesses fora do seu horário de aulas, práticas, tinhas que estar ali porque precisas aprender, precisas salvar vidas. Então, no momento em que se está a fazer isso, só não tens assim tanto... não paras para refletir, mas depois é que vês o peso da responsabilidade, ou antes de começar a atuar e depois de uma jornada, aí sim que vês o peso. Pô, essas pessoas estavam sob nossa responsabilidade. Mas nisso também temos sempre a sorte de ter mentores muito bons, que não somos largados, claro. Há sempre um mentor, um especialista numa determinada área que vai orientar um determinado grupo até esse grupo estar capaz de, por si só, agir. E a tomada de decisão também é por níveis, não é? Dependendo do nível académico, nível de conhecimento, aí também é a atuação desse profissional. Yeah. Este contacto com as pessoas fez-lhe pensar em desistir em algum momento da medicina? O contacto com as pessoas, não, mas os desafios durante o ciclo clínico ou o ciclo básico, os desafios de formação, em algum momento sim fizeram pensar em desistir. Mas depois o propósito falou muito mais alto e, como disse e digo sempre, que a medicina é que escolheu, não foi eu que escolhi a medicina. E o contacto com as pessoas, na verdade, é o contrário. Se o ciclo básico dava aquela vontade de desistir algumas vezes, o ciclo clínico já dá-te sempre força de continuar. Ok, tu vais para um banco de urgência, vês a quantidade de pessoas, vês os doentes, e isso dá-te aquele peso de responsabilidade. Eu tenho que terminar, eu tenho que fazer melhor, tenho que ser um excelente médico, tenho que estudar mais, tenho que todos os dias, tenho que ser melhor do que ontem, e o desafio acaba por ser pessoal. Daí que podemos ter um grupo de X paramédicos e a concorrência nunca é contra o colega, é contra tu mesmo. É sempre interpretar melhor os resultados dos exames, manusear melhor o doente, treinar o ouvido, ter a capacidade de ouvir o que o doente te vai dizer, apesar de toda a pressão externa que está ali. Palpar o doente, ter a sensibilidade, porque não só é ouvir, mas temos que inspecionar, depois tocar sempre, para que aí temos todas as informações que precisamos. E às vezes a pressão em si, do local onde se está a exercer, acaba por ser maior, mas ainda assim tem que ter aí o forte, tenho que salvar essa vida, como estudante, tenho que me tornar melhor, tenho que ser excelente. Então, no ciclo clínico, aí vem as certezas, aí é que foi a certeza que sim, que nasci para ser médico. O apoio da família também foi fundamental para não desistir nesses momentos, nos momentos que eu teve dizer, não, eu não quero continuar, não é isso que eu quero para eu quero mudar Angola, mas não pela medicina. Não pela medicina. Sim, o apoio familiar foi fundamental. Estudar medicina sem apoio familiar é quase impossível, porque durante esses 7, 8 anos estamos 100% envolvidos naquilo, e as coisas extra estudo, alguém tem que estar a cuidar de. E eu, nesse aspecto, tive suporte, sim, da minha mãe diretamente, depois do meu pai também, irmãos, apesar de eu ser o primeiro filho, mas os irmãos também suportaram muito. Os meus avós também foram uma peça fundamental nisso. Yeah. Mas a Dona Queta é aquela que, mesmo se eu sonhasse em desistir, ela já previa aquilo e antes mesmo de verbalizar o sonho, era a primeira a dizer, não só por palavras, mas por ações, que estava ali contigo e que tinhas de continuar, e independentemente de qualquer coisa estava aí. Muitas vezes não foi verbalizado, mas as ações dela
diziam sempre isso e mostravam isso. Já para mim foi As ações dizem tudo certo, não verbalizo, certo. que as pessoas ajam. Exato, isso, agir, sim, que estamos certo, ou estamos no caminho certo, Pois então tive sempre esse suporte. Estamos a conversar com Jorge Chendo, ele que é consultor de imagem e também médico, decidiu nesta missão na Angola independente, desta Angola independente, atuar na medicina do trabalho. E vamos olhar agora, Dr. Jorge, para esta especialização do trabalho. Porque decidiu a medicina do trabalho. A medicina do trabalho, antes de explicar porque é que eu decidi, é uma especialidade médica que estuda a relação entre o homem e a mulher trabalhador e o ambiente de trabalho. A escolha da medicina do trabalho, mais uma vez, foi a medicina do trabalho que me escolheu. Que eu estava para estudar cardiologia ou cirurgia plástica, mas por alguma situação foi a medicina do trabalho que me escolheu, porque na altura acudiu uma senhora que estava descompensada com diabetes e as filhas gostaram tanto daquele ato que eu já estava fora do meu turno, já tinha largado praticamente, mas quando me foram chamar, coloquei a bata e tranquilo voltei ao consultório e junto aos colegas conseguimos estabilizar a senhora. E marcou para as filhas o facto de eu já estar fora do turno, estar fora da unidade hospitalar, mas ainda assim aceitei entrar, porque os administrativos disseram, acho que não vai entrar porque já largou, não vale a pena ir ter, mas ainda voltei e fiz essa assistência sem reclamar, marcou tanto que 2 semanas depois ela diz-me, olha, a instituição X precisa de médicos. Era na altura uma instituição bancária, eu a dizer, um banco precisa de médicos? Essa senhora está a gozar comigo, só pode ser, porque na altura nunca tinha ouvido falar de medicina do trabalho, na altura, isso há 12 anos atrás. É uma especialidade relativamente nova para a nossa realidade, mas que, em termos históricos, já existe desde a época da Revolução Industrial e ainda há literatura que diz que mesmo na altura da construção das pirâmides do Egito já existiam registros de alguns escritos sobre, não necessariamente medicina do trabalho, mas alguns aspectos relacionados ao trabalho que interferiam na saúde do trabalhador, que acaba por ser a medicina do trabalho. Então, vou para essa instituição, apaixono-me por tudo que estava a ouvir e lá ingresso para a medicina do trabalho, que até hoje digo, ela escolheu, mas eu tive que decidir, não foi a melhor decisão que eu tomei, porque a medicina do trabalho, desde que a sociedade é sociedade, sempre houve pessoas a trabalharem. E a medicina do trabalho vai cuidar exatamente desta pessoa que está a trabalhar, não é? E trazendo isso no nosso contexto de independência, não se faz uma manutenção da independência sem haver trabalhadores. E não há trabalhadores com resultados se não estiverem saudáveis. Então a medicina do trabalho é que vai cuidar da saúde desses trabalhadores, incluindo trabalhadores de saúde, incluindo as outras, todas as especialidades médicas. É o médico do trabalho que vai cuidar da saúde desses trabalhadores. Jorge Chendo é o nosso convidado nesta edição do Geração Independente, este programa onde o passado e o presente se encontram para redefinir o futuro. Dr. Jorge falava aqui que a medicina do trabalho lhe escolheu mais uma vez porque tem um histórico familiar de gente ligada ao setor da saúde, bisavós, avós e também a sua mãe. E quando falava de como a medicina do trabalho lhe escolheu, contou uma história que já estava fora do seu turno, mas ainda assim decidiu voltar. O que é que lhe motivou a voltar para atender a senhora? Olha, é salvar aquela vida, ver a aflição da pessoa e dos seus familiares. Só que vou fazer até onde puder para conseguirmos salvar essa vida. Então foi isso que motivou, o facto de saber que era uma vida que estava em jogo, independentemente de ter sido fora do meu horário e que não tinha obrigação de o fazer, mas o valor vida humana é que fez com que fosse acudir a esta situação.
É esta Angola que gostava de ver mais pessoas comprometidas com a sua causa, cada um na sua área, mas comprometido para evolução e desenvolvimento do nosso país. Certamente que sim, porque se não houver esse comprometimento, não houver entrega real, não houver propósito no que estivermos a fazer, não há um desenvolvimento real, não há uma manutenção da independência, não há liberdade, não há desenvolvimento como sociedade como tal. Desenvolvimento saudável, vamos assim dizer. Então, assim, desculpe, há necessidade de todos os profissionais, cada vez mais, estarem firmes na sua missão e fazerem de coração, claro, também, e percebermos que todos juntos somos peças importantes para a construção saudável da sociedade. E que é como uma peça, é como um puzzle ou um jogo de xadrez, que cada uma das peças tem a sua função, tem a sua missão e faz falta nesse jogo. Mas para isso é necessário que nos capacitemos e que sempre demos o melhor de nós. Angola caminha para os 50 anos de independência e ainda não somos uma referência na saúde a nível do mundo. 50 anos, como é que olha para esta questão? Bem, eu digo que a saúde em Angola, falar desse tema põe-me a refletir muitos aspectos, porque temos que admitir que houve uma grande evolução. Se virmos os profissionais de saúde que nos antecederam, as condições em que trabalhavam, os meios em que tinham, e ainda assim davam o melhor de si para poderem salvar vidas humanas, devemos agradecê-los, porque são eles que fizeram com que nós existíssemos e que de certa forma também nos inspirassem para fazermos melhor. Claramente que há grande investimento a ser feito em termos de infraestruturas. Atualmente, nos últimos anos, há hospitais que comparam-se com hospitais de outros países de grande dimensão, e também há investimento em termos de capital humano, que há programas de bolsas para o exterior, para algumas formações. Como é que se pode aproveitar todo este investimento que se tem estado a fazer no setor da saúde para que sejamos uma referência? Talvez devesse ser esta a minha pergunta. O principal é a capacitação do ser humano. Capacitação no intelecto e o conhecimento, porque nós podemos ter as melhores infraestruturas, mas se os profissionais não estiverem devidamente capacitados, não teremos respostas, não conseguiremos atingir os objetivos e de nada valerá, na verdade. Então, o pilar fundamental é a capacitação do profissional. Pronto. Falando na saúde diretamente, a capacitação do profissional de saúde por meio de formações, treinamentos diretos e esses convênios com outros países que têm a tecnologia mais avançada, e então mandar estudantes ou profissionais para lá para capacitar-se mais. Mas o pilar é esse, é a formação, conhecimento, que é o... Esta formação vem de muitos anos, de Angola ter este intercâmbio com outros países para a formação de quadros. Vem de alguns anos. Vem de alguns anos porque... Mas sente que quando esses profissionais chegam, não são colocados nos lugares certos? Bem, sobre este ponto... talvez isso também atrasa-nos em sermos uma referência de saúde para outros países? Bem, sobre este ponto eu não consigo afirmar categoricamente, porque eu tive a sorte de alguns professores meus, durante a universidade, tiveram formação no exterior e foram meus professores. Então ainda consegui absorver diretamente, ter benefício direto dessa ida desses profissionais para o exterior. Claro que, se houver uma redefinição, mas que vai depois casar com a capacitação, que eu vou tocar sempre nesse ponto de capacitar o ser humano, porque na verdade é a base, é o pilar. Para sermos referência, temos de estar muito bem capacitados para que possamos continuar a fazer ciência e que possamos estar equiparados a profissionais de outros países. Já há profissionais angolanos muito bem posicionados e que não deixam a desejar com qualquer profissional da mesma especialidade de qualquer parte do mundo.
mas precisamos continuar a estudar. Mas essa responsabilidade também é nossa como profissionais, ter a responsabilidade de levantar a bandeira de Angola e mostrar que sim, somos uma referência, que eu estou aqui, sou exemplo de que Angola tem quadros. É isso que está a faltar? Os profissionais levarem a bandeira de Angola por onde passam e quando são referenciados como um exemplo? Um exemplo. Na verdade, já temos alguns, como disse anteriormente. Claro que precisamos de mais, precisamos de fazer mais, e nisso eu me incluo neste grupo, devo levantar mais a bandeira também, mas estamos a caminhar, estamos já muitos jovens a fazerem ciência, a escreverem artigos e a fazerem investigações de cariz internacional e a apresentarem projetos a nível internacional em congressos, colóquios e claro que precisamos trabalhar muito mais, que é uma responsabilidade também nossa, mas já se está a fazer. E agora, doutora Jorge, como é que um médico sai da medicina? Não saiu, né? Mas é aqui, como é que um médico sai da medicina para a moda? Para a moda, opa, é a pergunta que muito é feita. Na verdade, eu já venho da mesma forma que a linhagem familiar tem esse quê de saúde, também tem a moda desde a bisavó, a avó e a minha mãe, que é a Queta, né? As mesmas influências da saúde são as mesmas influências para a moda. E com as mesmas pessoas. Exatamente com as mesmas pessoas. As duas influências dos dois ramos foram com as mesmas pessoas. Então, a minha vivência também esteve sempre, a minha infância, a moda sempre esteve presente. Desde que me conheço como pessoa, que houve sempre uma ou duas máquinas de costura em casa e tecidos. Então, dou por mim, também já estava aí virado. Estava já no meio dos tecidos. Dos tecidos, exato. Agora, quando fui para estudar medicina, claro, tive que parar, mas antes disso já... Porque lá está, é sobre a pessoa. As nossas roupas ou a nossa imagem conta a história, conta uma história, fala sobre nós, sempre. E depois também eu vi na moda um meio de valorização cultural e também uma forma de mostrar ao mundo a existência de Angola e mostrar as nossas raízes e identidade por meio das roupas que usamos. E por outro lado, também entendemos que a saúde não é apenas o bem-estar físico, mas também o mental e o espiritual. Então, se o indivíduo estiver com a sua imagem alinhada, claramente que o seu bem-estar mental também acaba por estar bem, influencia diretamente o seu bem-estar mental e isso vai repercutir para o bem-estar físico e o indivíduo com bem-estar físico acaba por ser um trabalhador que produz e que traz resultados. Então, uma coisa acaba por puxar a outra. Pronto. Conversa interessante com o Dr. Jorge Chendo, médico especialista em medicina do trabalho e também consultor de imagem. Nós voltamos já para mais conversa. É curto o nosso intervalo. Como é que consegue gerenciar todas essas responsabilidades? Tem a saúde que lhe pode chamar a qualquer momento, sim, mesmo não estando no seu turno, e tem o ateliê e esta responsabilidade em cuidar da imagem das pessoas. Como é que consegue gerenciar tudo isto? Estamos a olhar aqui também para um ganho da nossa liberdade, da nossa independência. Pode circular de um lado para o outro, é assim, com alguma facilidade. A prioridade é a saúde, sempre foi, sempre deixei isso claro que a minha prioridade é a medicina. E depois, para a área da moda, eu tenho um time grande e muito comprometido. E com esta facilidade, como disse muito bem, nos podemos locomover e termos a tecnologia a nosso favor, ou seja, quando bem usada, consigo orquestrar de forma que uma coisa não atrapalhe a outra, não prejudique, temos certeza, não prejudique, que um ramo não prejudique o outro. Mas depois há aqui um pilar fundamental que acaba por ser tudo em torno da pessoa. O mesmo trabalhador onde vamos cuidar da sua saúde laboral, também pegamos no aspecto imagem, então mexemos também nesse aspecto, que a imagem vai puxar também até a roupa.
Porque quando falamos em imagem, nós estamos a falar só do exterior, da aparência, né? É uma tríada composta por aparência, comunicação e comportamento. Aí na comunicação então a comunicação verbal e a comunicação não verbal, a parte comportamental, aí pegamos nos 3 pilares da tríada do saber, que é o saber ser primeiro, né? Depois saber saber e saber fazer. E o saber ser acaba por abranger também por todas as outras áreas que... Então, és um jovem da fase da independência, tens que saber ser, tens que saber quem és primeiro, qual é o seu valor e qual é o seu contributo na sociedade. Depois tem que saber, que isso passa pela capacitação, autocapacitação, e depois o saber fazer, não é? Já sei quem sou, não é? Já sei o que sei, agora vou fazer o que sei e impactar diretamente para as pessoas à nossa volta. E depois, outra coisa que me faz continuar muito com a marca Queta é que é um meio de subsistência de muitas famílias, que na Queta tem pessoas a trabalharem. Somos um grupo de aproximadamente 12 pessoas, e essas pessoas têm as suas famílias, então por meio disso conseguem pagar a escola dos filhos, conseguem garantir a sua subsistência. Então acaba por ser uma missão, que eu digo sempre que não é só sobre roupas, mas é um propósito também de vidas, de impactar direto ou indiretamente para muitas vidas, mais de 50 vidas. O que é que lhe motiva a estar em frente de tantas missões? Olhando para o país. Pergunta desafiadora. É saber a responsabilidade que tenho como jovem de poder preparar, primeiro, poder preparar as gerações vindouras e, por outra, dar o meu contributo direto para o país e orgulhar, não é, quem investiu em mim, nesse caso, e também ter um auto-orgulho, saber que todo o investimento que foi feito eu consigo impactar direta e indiretamente pessoas, e essas pessoas acabam também, por sua vez, impactar para o desenvolvimento do país. Então sinto-me uma peça no xadrez ou no puzzle importante para o desenvolvimento do país. Estamos diante do reflexo da nossa independência? Sim, claramente que sim, porque se não houvesse a independência não teria as oportunidades que tive, provavelmente nem seria médico, não é? E quiçá nem teria sido nascido. Então, claramente são um reflexo direto da independência, e esses benefícios temos até nos dias de hoje. Olhando para os setores que está inserido e tendo em conta os 50 anos da independência, está como um dia sonhou? Bem, a saúde, como disse anteriormente, tem estado a desenvolver muito. É um trabalho, é necessário sim que haja um trabalho conjunto de várias áreas da atuação e do saber, mas tem havido um grande desenvolvimento, sim. Em termos de moda, depende da perspectiva em que se olha para a coisa e depende muito dos fazedores. Para quem olha para a perspectiva de valorização cultural e impacto direto para a subsistência de famílias à volta, eu vejo que sim. Claro que precisamos de crescer muito mais, mas está a caminhar muito bem. Que é hoje por hoje, tanto para uma área como outra, há jovens muito competentes, há médicos novos que vêm com tem uma força vulcânica, que eles são sedentos do conhecimento, de fazer melhor, de impactar diretamente, fazer ciência como tal. Quando falo dos novos, não quer dizer que os antigos nós não fazemos. Claro que para nós existirmos é graças aos que nos antecederam. Eu digo sempre isso nas minhas abordagens, que se não fossem os profissionais de saúde que nos abriram o caminho, que nos ensinaram, nós não estaríamos aqui, não seríamos os profissionais que somos. E na área da moda ainda, aí estilistas ou fazedores de moda novos e com grandes talentos e que levam o nome de Angola para outros países. E levar o nome de Angola para fora, claro que também é um fruto da independência, né? Haver essa abertura de podermos partilhar o nosso conhecimento e o nosso saber. Olhando para o paradigma, o contexto atual, sente que a sua geração e a geração que lhe segue tem e sente realmente o peso da responsabilidade em manter este feito de liberdade, falo da independência e da paz?
Bem, eu vou falar da minha geração, digo. Sim, uma parte sente esse peso, acho que vou falar por esses que sentem peso, né? Aonde eu me incluo, porque fora da medicina, mesmo nas outras áreas do saber, existem profissionais muito competentes, muito qualificados e que fazem por tornar Angola e os setores em locais melhores e com serviços melhores. Então isso é resultado do peso da responsabilidade que temos de manter essa independência. Para as gerações vindouras, isso é um trabalho nosso, uma obrigação nossa, temos de incutir, transmitir esse conhecimento e incutir essa responsabilidade a essas gerações. Se tem sido feito, não consigo aqui afirmar, falar por todos, mas algumas pessoas que conheço, alguns centros que vou vendo, em contactos vamos tendo também, já há pessoas a fazerem essa transmissão da importância de mantermos os feitos da independência. Como incutir então e como fazê-lo, incutir na outra geração, na geração que lhe segue, o peso deste feito, uma liberdade que nós conquistamos, mas claro que se também não estivermos atentos, nos podem roubar. Sim. Primeiro, como fazer esta geração perceber a importância da liberdade, da independência? Isso passa por literacia, para início. Tem que haver literacia, tem que se falar muito mais sobre o processo todo e falar da importância. Não que se fale pouco, talvez é que eu ouça pouco, mas podemos falar mais. Fala-se, mas podemos falar mais. Quando digo em falar mais, as pessoas fazedoras de opinião, os jovens que têm uma influência muito grande e uma abrangência grande, podiam pegar em temas que transmitam essa informação às novas gerações, e depois dessa parte da literacia é capacitar intelectualmente, né? E depois fazer essa relação, ok, essa formação é possível porque alguém teve que sacrificar para que nos tornássemos independentes. Que Angola é que gostaria de ver daqui a 50 anos? Não percebi aqui a questão. Que Angola é que gostaria de ver daqui a 50 anos? Daqui a 50 anos. Estamos a caminhar para os 50 anos de independência. Né? Uma Angola com profissionais qualificados, mais profissionais qualificados, que possam impactar diretamente a vida de outros. Uma Angola com a educação abrangente a 100%. Como já disse anteriormente, que a educação é a chave, é a base. Então a Angola que eu gostava de ver é essa, uma Angola com uma educação abrangente a 100% e que isso irá resultar em profissionais de excelência e que estejam capazes de garantirem a manutenção da independência. Então a base é essa, a educação primeiro para os profissionais, que vai gerar profissionais competentes e que estejam à altura de competir, entre aspas, mas de se posicionar em qualquer parte do mundo e nunca ter receio nem vergonha de dizer que eu sou angolano, venho de Angola, estudei em Angola. Olha, eu, por exemplo, os meus estudos todos até a licenciatura foram todos feitos em Angola. Só a especialidade que fui fazer fora, mas até a licenciatura foi cá, eu digo com orgulho. E em alguns países, quando digo que estudei em Angola, não acreditam. Então é esta Angola que eu quero, são profissionais desse nível que eu quero. Quando dizem em outro sítio, olha, venho de Angola, que tem... sério? Então é isso. O que é que lhe inquieta quando olha para a juventude hoje? Alguma, não de forma generalizada, mas alguma falta de foco que é resultante de N situações, né? Mas o que inquieta é isso. Mas claro que existem várias distrações e alguns jovens estão-se a distrair, em vez de estarem a se capacitar para que possam contribuir diretamente para as suas famílias e para as pessoas que os rodeiam. Mas o que chama a atenção é alguma falta de foco. Mas isso, as oportunidades passam pelos jovens e não percebem? É assim, para que as oportunidades, eu digo sempre, daí que a capacitação intelectual, a formação é um mantra para mim,
Porque se eu não estiver capacitado, se eu não estiver qualificado, podem aparecer N oportunidades e eu não conseguir agarrar nenhuma delas porque eu não tenho qualificações para. Agora, essa falta de qualificação, pronto, é outro tema também, não é? As razões são outros temas, mas... Quando fala de foco, refere-se a quê exatamente? Quando diz que lhe preocupa o facto dos jovens estarem distraídos, não terem foco? Bem, na verdade, posso sugerir essa pergunta, não é? Não pode. Não pode. Porque nós também queremos perceber, certamente que em casa querem perceber, mas o Dr. Jorge diz que preocupa-lhe o facto de não termos foco, mas foco em quê? É o que queremos perceber, a sua inquietação em relação à juventude, falta de foco em quê? Eu confesso que eu fiz essa pergunta, que vou criar uma polêmica grande. E eu, por norma, as minhas abordagens, nunca quero ser polêmico. Está numa Angola independente. Está numa Angola independente que lhe dá essa liberdade de poder dizer o que pensa para que tenhamos um país, como disse, quero um país daqui a 50 anos, onde as pessoas estejam mais comprometidas. E melhor qualificadas, mais qualificadas. E o momento é este. Então, eu vou refazer a minha afirmação. Talvez não seja falta de foco como tal, né? Mas é o pouco investimento em conhecimento. Vamos assim chamar. Porque lá está, como falou em oportunidades, há pouco tempo, as oportunidades, se não estivermos qualificados para... até estou a transpirar por essa pergunta. Se não estivermos qualificados para agarrar essas oportunidades, que também devemos admitir que na maior parte das vezes são poucas, mas ainda assim, quando são e aparecem, se não estivermos qualificados, não temos como agarrá-las. Dr. Jorge Chendo, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Aos jovens que lhe estão a acompanhar, qual é a mensagem que deixa neste programa onde nós queremos fazer perceber à população angolana que o passado e o presente podem se cruzar para alinhar uma Angola melhor para cada um de nós? Bem, a mensagem que eu gostava de deixar, a primeira é que devemos respeitar a história, devemos respeitar as pessoas que nos antecederam, os profissionais que estavam antes de nós, que foram eles que abriram caminho para que estivéssemos cá. Essa é a primeira, termos respeito a essas pessoas. E a segunda é a capacitação, devemos nos capacitar para que possamos estar preparados para qualquer oportunidade que surgir e que, se não surgirem oportunidades, que nós consigamos fazer as próprias oportunidades, mas isso passa por uma capacitação. E depois também reforçar que o conhecimento é a única coisa que ninguém nos consegue tirar, é a chave que pode abrir qualquer porta no universo. E é com esta chave que nós esperamos que você também pegue para desenvolver esta Angola que caminha para os 50 anos de independência. Foi nosso convidado Jorge Chendo, que é médico especialista em medicina do trabalho e também está ligado à moda. Esperamos que tenha gostado e que tenha se inspirado também para seguir na vida. Siga conosco também, independente.